Oi pessoal, bem-vindo a mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre ciências, especificamente sobre assuntos envolvendo a água no planeta, os estados físicos dela e as transformações da água, o ciclo da água, propriedades da água, tá? Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal, tá bom pessoal? Bom, falando sobre a água, a terra e a água. A Terra tem 70% da superfície dela coberta de água e apenas 30% são terras secas, ou como a gente chama, emersas no planeta. Desses 70% da superfície da Terra que é coberta de água, essa água, 70% dela, é praticamente, quase tudo é água salgada, 90% destes 70%, praticamente todo ele, né? E essa água não é usada para consumo, essa água salgada, nem para agricultura e nem para uso na pecuária. Onde se encontram essas águas? Salgadas, nos mares e oceanos. Então, apenas 3% dessa água na superfície da Terra, que a gente tem aqui, que é desses 70%, apenas 3%, uma pequena parcela, bem pequena, é água doce. E mesmo assim, a maior parte da água doce está nas geleiras. Então, olha só aqui que a gente pode visualizar bem. 70% da superfície da Terra é coberta de água, né? Então, 70% do planeta tem água e 30% é terra seca, tá? Continuando ainda sobre água, a água somente é considerada potável quando ela está livre, sem micro-organismos e livre de substâncias que fazem mal à saúde, como, por exemplo, agrotóxicos usados na plantação, na agricultura, substâncias químicas de indústrias químicas, né? E aí, essa água, se ela for potável, ela pode ser consumida por humanos, pelas pessoas e pelos animais e os outros seres vivos. A água potável, ela tem como característica três características. Ela é inodora, sem cheiro, incolor, sem cor, insípida, sem gosto. Agora, países que falta água doce, que é o que a gente consome, usa processo de dessalinização. O que é isso? É um processo que retira o sal da água, né, do mar, oceano, tornando a água para consumo ou para irrigação na agricultura. Só que esse processo ele é muito caro, por isso só onde não tem mesmo água doce, tá? Tem disponibilidade. Bom, a mesma água, ela pode apresentar diferentes formas. As moléculas, que é a estrutura que compõe a água e as demais substâncias. As moléculas da água, no caso, né, a composição delas é sempre a mesma. O que muda é a forma como as moléculas da água se organizam, né, como elas estão dispostas, fazendo com que ela se comporte de diferentes maneiras. Então, a água tem 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Como ficam as moléculas em cada um deles? O sólido, as moléculas, elas estão bem mais próximas, se movimentam muito pouquinho, elas estão muito juntinhas. E o material apresenta uma característica de que ele é duro, porque as moléculas estão bem próximas umas das outras. Olha aqui então, por exemplo, o gelo. Olha como as moléculas ficam umas próximas das outras, tá vendo? No sólido. Por isso que ela adquire um formato duro, elas estão rígidas, né? Quase, praticamente. No estado líquido, as moléculas, elas estão bem unidas. Elas não estão bem unidas, aliás, já começam a ficar um pouquinho mais distantes umas das outras e podem movimentar um pouco mais. Então, no estado líquido, as moléculas não estão bem unidas, né? Então, o líquido pode assumir a forma de recipientes. Olha aqui, por exemplo, tá vendo? Ó, no estado líquido, as moléculas da água não estão bem unidas e elas podem se movimentar um pouquinho mais e assumem qualquer forma de recipiente. Eu coloquei água no copo, ela assumiu a forma do copo. Coloquei na jarra, assumiu a forma da jarra. Bom, no estado gasoso, a distância entre as moléculas é bem maior, aumenta muito, permitindo mais movimento ainda.
E aí, as moléculas, né, o estado gasoso, não assume uma forma, ele ocupa todo o espaço disponível. Então, olha só aqui, por exemplo, ó, tá vendo como as moléculas ficam distantes? Agora eu vou dar um zoom assim maior e a gente consegue ver o sólido, como fica juntinho as moléculas, muito próximas uma das outras. No líquido fica um pouco distante e no gasoso as moléculas ficam bem distantes. Aqui eu consigo adquirir um formato e uma dureza para o material, que é o gelo. Aqui eu adquiro o formato do objeto que eu estiver colocando o líquido, no caso aqui, olha, a jarra, o copo e por aí vai, a bacia. E o gasoso, a gente não assume uma forma, ele ocupa todo o espaço disponível. Olha aqui o vapor de água da chaleira saindo, percebe que ele ocupa todo o espaço, ele vai se dispersando, tá? Porque as moléculas são muito distantes uma das outras, tá bom? Bom, e quais são as transformações da água? A água muda de um processo para outro, aliás, de um estado para outro, de um estado físico para outro, devido à mudança de temperatura. Então, ela pode passar de sólido para líquido para gasoso. Então, vamos ver aqui, olha. Quando ela passa de sólido para líquido, eu chamo de fusão. O gelo é quando o gelo derrete. Um outro exemplo é quando o sorvete derrete. Do líquido para gasoso, eu passo por vaporização. Por exemplo, eu tenho uma vaporização que ela pode acontecer rapidamente, que é ebulição, no caso, uma água que ferve da panela, ou lentamente, quando eu coloco a roupa para secar no varal. Aí eu chamo de evaporação, tá? Quando eu tenho do gasoso para o líquido, eu tenho a condensação. É quando eu embraço o vidro do box quando eu estou tomando banho. É quando à noite, por exemplo, cai a temperatura e aí o vapor, o ar se transforma em gotículas na janela, né? De líquido para sólido, solidificação. É quando eu formo um gelo, por exemplo, tá? E aí eu posso ter também um outro processo que pode ser de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido. Esse processo, que não é comum, ele se chama sublimação. É o caso do gelo seco e da naftalina. Naftalina é um produto que é usado para matar traças nas roupas, é um bichinho que destrói as roupas. Então, olha só, aqui eu tenho o gelo, que mostra o estado de solidificação. Aqui eu tenho um exemplo de gotas na janela, né? E que mostra a condensação. Aqui eu tenho uma panela que está fervendo a água, que está em estado de ebulição, né? Porque a temperatura ela sobe rapidamente, mas é um processo de vaporização. Tem no caso também as roupas que secam no varal, que também é um caso de vaporização através da evaporação, porque acontece mais lentamente. Eu tenho a fusão, que é quando o gelo está derretendo, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de naftalina, né, que é sólido e depois ele vai, com o aumento da temperatura, ele vai virando gasoso. E aqui um exemplo de gelo seco, tá? Usado em festas, tudo. Bom, continuando ainda, a água em movimento. A água ela tem um ciclo dela, né, que acontece. Vamos ver qual que é? Então, primeiramente, como acontece? O Sol aquece os oceanos, os mares, os rios, né? A água, por consequência, do oceano, evapora e sobe para a atmosfera na forma gasosa. Então, aqui, ó, um oceano, um mar, pode ser rio, né? Evapora. O vapor de água esfria, porque a temperatura lá em cima é menor do que aqui embaixo. Então, lá em cima ela esfria e aí se condensa. O que é isso? Vira líquido e se formam as nuvens. Aí, o outro processo é, se eu acumulo muita água, né? Se eu condenso muita água, as gotas se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva ou neve, né? Em lugares onde se neva porque a temperatura é muito baixa. Essa água que cai pela forma de chuva acaba caindo ou na nascente, que é onde é a fonte onde começa um rio, ou então se infiltra pelas terras, né? Pelo solo e vão fazer parte, passar pelo solo e o resto volta tudo para o oceano ou para os rios, né? Por meio dos rios. Então, olha só aqui qual é o processo. Primeiro, o sol esquenta a água, ou do mar ou do oceano. Essa água evapora.
né? E aí ela evapora e condensa, formando as nuvens. Se eu acumular muita água condensada, ela cai na forma de chuva no solo, ela alimenta a nascente, que é a fonte onde nasce o rio, ou então ela se infiltra, né, no solo, e todos vão parar no mesmo lugar de volta, que é indo pro oceano ou pros rios, tá bom, pessoal? Bom, a gente conhece bastante os rios voadores. O que são os rios voadores? Grande parte das chuvas vem desses rios. O que é isso? É o nome dado aos grandes cursos de água sob a forma de vapor de água, com origem no Oceano Atlântico e que é influenciada pela floresta amazônica. Então vamos ver aqui como que funciona? O Oceano Atlântico, ele tem evaporação intensa da água, né, formando vapores de água, as nuvens, como a gente já viu o ciclo da água. Ventos fortes carregam esse vapor de água, as nuvens, e vão para a Amazônia. No caso aqui a gente está falando de Brasil, né? Essas nuvens na Amazônia se tornam chuvas, são absorvidas pelas plantas e o que acontece mesmo, pessoal? Ela é devolvida sob a forma de vapor para a atmosfera, né, para o ar, né, e por meio de evaporação ou pela respiração das plantas. Ou ventos fortes ainda carregam esse vapor de água, que são as nuvens, levam as chuvas para outros lugares próximos aqui ao Brasil, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, a Argentina, tá? Bom, e aí eu tenho infiltração da água no solo também. Após a precipitação, o que é isso? Após a água chegar ao solo, ela toca a superfície, enche rios, lagos, oceanos, infiltra também no solo, abastece um reservatório subterrâneo que a gente chama de lençol freático. E os grandes reservatórios de água para abastecer os ecossistemas do planeta é que a gente chama de aquíferos, que a gente chama também de esponjas gigantes. Então, olha como acontece aqui a infiltração da água, por exemplo, né? Então, eu tenho precipitação, né? Após a precipitação, quer dizer, após a chuva, essa água se infiltra no solo, permeia no lençol freático, né, infiltra nesses reservatórios subterrâneos aqui, que são os lençóis freáticos, e abastece eles. Né? Além disso, essa água também consegue chegar a grandes reservatórios de água, né, que abastecem os ecossistemas do planeta. Eles são chamados de o quê? Aquíferos, que são esponjas gigantes. Os aquíferos ficam abaixo dos lençóis freáticos. Tá bom? Bom, continuando, a água e suas propriedades. A água apresenta características diferentes de outros materiais, como por exemplo, o empuxo é a força que a água exerce impulsionando para fora os corpos que estão dentro dela. Então, por exemplo, a água, ela tem uma força dela. Conforme eu coloco alguma coisa dentro dela, ela força a sair da água, porque ela tem uma força, né? Ela tem uma pressão. Por exemplo, a pessoa com isso consegue boiar, flutuar na água. Uma pessoa consegue carregar outra um pouquinho mais pesada que ela quando está na água. Então, essa é uma das propriedades, o empuxo. Olha aqui, ó, uma criança que está flutuando na água, boiando na água, que a gente chama, tá? A outra propriedade é dissolução da água com outras substâncias. Então, a água, ela tem uma propriedade que ela consegue se unir a outras substâncias de maneira que se misturam tão bem que parecem desaparecer. É o caso de misturar água com sal, água com açúcar, só que tem outras substâncias, como óleo e água, que não se misturam, tá? Eu tenho outra propriedade que é chamada de tensão superficial. É quando as moléculas da água estão tão próximas umas das outras na superfície que formam uma película de proteção. É quando a gente joga materiais bem leves, como a purpurina, e flutua. Alguém já viu, por exemplo, esses tipos de mosquitinhos andarem por cima da água? Pois é por causa da tensão superficial. Se eu jogar um pouco de purpurina, que é bem levezinho na água, essa película de proteção que a água forma, porque as moléculas estão muito próximas umas das outras na superfície, vai fazer a purpurina boiar,
Tá bom, pessoal? Aqui eu queria só mostrar um resuminho, que é super bacana, mostrando os processos, né? Os processos que a água passa mudando de um estado físico para outro, olha só. Tá? Então, estado sólido para líquido, fusão, de líquido para gasoso, vaporização, de gasoso para líquido, condensação, e de líquido para sólido, solidificação. E aqui a gente mostra também um ciclo da água, tá vendo? Então, o Sol aquece a água, que tem a vaporização, que tem a condensação formando as nuvens, que condensa a água, formando muito mais água, acumulando, que aí se precipita, precipitar é ter a chuva, que aí volta de novo para os oceanos, infiltra no solo ou vai pelas nascentes e volta e retorna aos mares e rios, tá bom? É isso aí, pessoal. Tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.